amores? Tia Lili voltou com a aula de história de hoje, tá certo? Vamos lá para a nossa aula de história? Vamos fazer uma pequena revisão, tá certo? Das coisas que a gente aprendeu. Aí depois a gente começa no que a gente vai ter hoje. Só para a gente relembrar um pouquinho, porque a gente fica muito tempo, né, sem ver história, a gente acaba esquecendo das coisas, não é verdade? Então vamos lá. Nós vimos antes da gente sair sobre documentos pessoais. Tia Lili, o que é documentos pessoais? São documentos que se referem a mim, documentos que se referem a você, com alguma informação, alguma identificação nossa. Então, nosso primeiro documento pessoal é a nossa certidão de nascimento. Então, vamos acompanhar a leitura aí com Tia Lili. Quando nascemos, nossos pais fazem um registro do nosso nascimento em cartório e a emissão de um documento chamado de certidão de nascimento, contendo todos esses dados da nossa vida. É o nosso primeiro documento. O que esse documento vai trazer, certo? Ele vai trazer nosso nome, que horas a gente nasceu, aonde a gente nasceu, o nome dos nossos pais, o nome dos nossos avós, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro documento. Olhem aqui uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento, como é que é o nome da pessoa que tem essa certidão de nascimento? Quem é que sabe me dizer? Ah, tô escutando muito baixo. Muito bem, Max Wolff Filho. Max Wolff Filho, ele nasceu, cadê? Vamos ver a data que ele nasceu. Olha aqui o dia que ele nasceu, 29 de julho de 1911, certo? 1911 foi o dia que ele nasceu. Olha aqui embaixo, certo? Veja aqui, ó. Onde é que tá a Tia Lili? Tá com o negocinho amarelinho. Ó, a hora que ele nasceu, 7h30. O nome do lugar que ele nasceu, certo? Aí o nome dos pais dele, Max Off, Etelvina Pacheco Off, é o nome da mãe. Aí aqui do outro lado, os avós paternos são os pais dos nossos pais. João Rolf e Ana Rolf. E os avós maternos, João Pacheco dos Santos Limas e Francisca de Souza, certo? Então aqui, no nosso primeiro documento, é onde a gente consegue conter todas as informações, as primeiras informações da nossa vida, tá certo? Então a gente não consegue tirar nenhum outro documento se a gente não tiver a certidão de nascimento. Então lembrados que Tia Lili falou sobre isso? Muito bem. Então vamos para a nossa próxima página. Os documentos, eles são importantes, pois servem para identificar as pessoas. Outros documentos importantes são carteira de vacinação, onde é registrado todas as vacinas que tomamos e as que ainda temos que tomar. Toda vez que mamãe ou papai levam vocês nos postos de saúde para tomar uma vacina, ou a vacina da gripe, não tem mais idade, né? Ou outras vacinas que a gente vai ter que tomar, que vocês vão ter que tomar durante a sua vida inteira, vocês levam uma cadernetazinha. Ali a moça do posto de saúde, ela vai anotando todas as suas vacinas, certo? E por isso que é importante, para que a gente saiba quais são as vacinas que a gente ainda falta tomar. E a carteira de identidade, ou RG. Nelas são registradas nosso nome, a data de nascimento, o nome dos nossos pais, a cidade e o estado que nascemos. Então, Tia Lili tirou a identidade dela a primeira vez, eu tinha 9 anos. Então, muita gente tira a identidade novinho, tem gente que tira a identidade bebezinho, tá certo? Aí não pode, não tem como assinar, mas muita gente já tem identidade. E depois que vai crescendo, se você tira muito novinho, você tem que mudar por conta da foto, tá certo? Então, olhem aí alguns exemplos. Tia Lili colocou aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, certo? Nós temos um modelo de carteira de vacinação, de menino e menina, que vem coloridinho. E essa daqui também é, certo? Um cartão de vacinação. Eles são diferentes, tá certo? Cada um é diferente um do outro, mas eles contêm as mesmas informações, que são essas daqui, ó, tá certo? Essas informações aqui é o que é importante na carteira de vacinação. São todas as vacinas que a gente vai tomando ao longo da vida, certo? E aqui ao lado, certo? A gente tem a nossa identidade, carteira de identidade ou RG.
Essa carteira de identidade, ela vem com o nome completo da pessoa. Esse rapaz chama-se Daniel Coelho da Costa. Aí tem a idade dele, que é a data de nascimento, certo? Tem a data que ele fez, que ele tirou a carteira de habilitação, a carteira de identidade. Então vejam aí, tem a foto dele, tem o dedo dele marcado e tem a assinatura dele. Tia Lili, e se eu não souber assinar, se eu não souber fazer meu nome? Então aí onde tem a assinatura vai estar escrito assim, não alfabetizado, significa que você ainda não sabe escrever seu nome. Tá certo? E existem muitas pessoas adultas que não sabem escrever seu nome, que não puderam estudar, não tiveram o privilégio que vocês têm de estar numa escola, não é verdade? Então essas pessoas também são consideradas não alfabetizadas, porque elas não sabem escrever, ok? Vamos para o próximo. Nosso próximo documento, que a gente também já estudou, é só uma revisão, certo? E agora nós vamos ter um assunto novo, que é o título de eleitor. Esse documento, ele só é obrigatório a partir dos 18 anos. Se você tiver 16 anos, você pode tirar. Antes disso, não pode tirar. A partir dos 18 anos, ele se torna obrigatório, tá certo? Ele é obrigado a fazer. Alguém aí sabe para que serve o título de eleitor? Para que será que serve, Tia Lili, o título de eleitor? Eu escutei alguém falar, muito bem, é para votar. Votar em quem? Votar para escolher um presidente, votar para escolher um prefeito, votar para escolher um vereador, um deputado. A gente vai escolher quem a gente acha e acredita que vai ser melhor para governar o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país. Então, para isso que serve o título de eleitor, tá certo? O título de eleitor ele serve para a gente votar, para fazer nosso voto. Tá certinho? Até aí tá tudo bem? Vamos para a nossa página. Olhem aí, aqui Tia Lili quis colocar 2 títulos de eleitores para vocês olhar. Um título de eleitor antigo, que é do ano de 1900, certo? Então vejam aí, esta daí é um título de eleitor, tá certo? De Maria Aparecida Dias. Ela é de 1900, então ela é antiga. Veja como ela mudou, certo? A aparência dela mudou para a atual. Olhem aí a atual aqui embaixo. Ela é de Marcelo das Neves Vieira da Silva, tá certo? Então, o título de eleitor mudou muito de antigamente para cá, mas ele tem a mesma função, que a gente possa votar, ok? Até aí tá todo mundo certinho? Então, agora, vamos começar a ler e a grifar. Vamos lá? Peguem lá aí o marca-texto. Abram o livro na página de História, é a parte verdinha lá, a última parte, na página 23. Tá todo mundo com o livrinho aberto na página 23? Tia Lili espera. Vamos lá? Outros documentos pessoais. Então, nós vimos até agora certidão de nascimento, vimos até agora cartão de vacinação, carteira de identidade, que é o RG, não é isso? E o título de eleitor. Todos esses nós já aprendemos. Então, vamos ver agora outros documentos pessoais. Além dos documentos que você viu até aqui, há outros que também podem ser feitos ao longo da vida. Olhem esses 3 que estão aí, certo? Tem a carteira de motorista. O que significa a carteira de motorista, Tia Lili? A gente só pode tirar a carteira de motorista quando a gente tem a partir dos 18 anos. E serve para que a gente possa dirigir, tá certo? Então, é essa a primeira. O número 2 é o título eleitoral, que a gente já viu que é o título de eleitor, tá certo? E embaixo é o passaporte. Para que serve, Tia Lili, um passaporte? Para que eu possa viajar para outros países, tá certo? Então, aqui embaixo, no jogo rápido, vamos lá para o jogo rápido? Identifique os documentos acima e relacione-os às informações a seguir. Então, no primeiro quadrinho, tá certo? O primeiro quadrinho aí, ele pergunta: a partir dos 16 anos, a pessoa pode obter o título eleitoral, documento usado para exercer o direito de votar nas eleições do Brasil como cidadão. Qual desses 3 aqui de cima, certo?
ele é o título eleitoral? O 2 ou o 3? Muito bem, minha gente. Mas estão afiados hoje? O número 2, tá certo? Embaixo. O passaporte pode ser feito em qualquer idade. Esse documento é necessário para que a pessoa viaje para outros países. Qual é o passaporte aí? Um, ou 2 ou 3? Muito bem, o 3. Não é isso? E o último, a carteira de motorista. Pode ser feita a partir dos 18 anos e comprova que o cidadão está preparado para dirigir o seu veículo. Qual é? Muito bem, o número 1. Certíssimo. Estão todo mundo afiadíssimos, não é isso? Vamos para a próxima? Então, a gente, antes de ir para a próxima página, escuta o que a tia Lili vai falar para vocês. Registros da história. Nossos registros da história vêm com as fontes históricas. O que são fontes? As fontes são documentos. Então, quando eu falo fontes históricas, são documentos históricos. São documentos da história. Algo em que está registrado o testemunho de alguns eventos que ocorreu no passado. Sendo assim, as fontes ou documentos históricos constituem tudo o que o ser humano produz, registrado no hoje para ser testemunhado no futuro. Então, tudo que a gente coloca como registro da história é algo que a gente faz hoje, para daqui a 10, 20, 30 anos, 100 anos, a gente possa ter aquilo como um registro do que passou. Encontramos algumas fontes históricas. É o que veremos a seguir. Fontes históricas escritas. As fontes históricas escritas consistem em documentos que possuem frases e textos. Alguns exemplos de fontes históricas escritas. Então, as fontes históricas escritas são todas aquelas que a gente pode ter acesso à escrita, tá certo? Ou textos ou frases. Cartas, discursos, leis, livros, letras, de músicas, poemas, jornais, revistas e folhetos. Agora sim a gente vai para a nossa página 24, tá certo? Que é para a gente tirar nossas dúvidas. Registros da história. Nessa unidade, vimos documentos pessoais. Você percebeu como elas podem ser usados para se obter informações sobre uma pessoa e sobre sua história de vida. Por isso, esses documentos são registros importantes e todos têm direito a tê-los. Vamos conhecer agora outros tipos de registros da história, que também são chamados de fonte histórica. Então, peguem aí, certo? O marca-texto e grifem aí onde tinha Lili colocar. Vamos conhecer agora outros tipos de registros da história, que também podem ser chamados de fontes históricas. As fontes históricas são usadas para estudar fatos do passado e eles são diferentes entre si. Então, a gente já viu que a gente tem alguns tipos de fontes históricas. A gente viu agora a fonte histórica escrita, não é verdade? Então, a gente tem vários tipos de fonte histórica. Algumas dessas fontes podem ser materiais, como cartas, fotografias, documentos e diários. Outras podem ser materiais, como as nossas lembranças, imateriais, como as nossas lembranças e costumes. Assim, para existirem, as fontes precisam ser preservadas, para que outras pessoas no futuro tenham acesso a elas. Então, aqui, a gente vai começar com as fontes escritas. Além dos documentos pessoais, que são fontes históricas, que estão falando sobre a gente, não é verdade? Como os que vimos anteriormente, há vários outros tipos de fontes escritas, como a tia Lili colocou no outro slide. Cartas, boletins escolares, letras de músicas, livros, leis e documentos oficiais, entre outros. Observe o exemplo de lei. Olhem aí embaixo. Lei número 8.000
8.069 de 2013, de 13 de julho de 1990. Então, tudo que tem aqui, certo? São documentos históricos, ok? Agora, a gente vai ver sobre as fontes históricas visuais, certo? As fontes históricas visuais já estão dizendo, são aquelas que a gente pode visualizar sem ser com a escrita, ok, pessoal? Então, são as fontes mais encontradas que existem, pois tudo que foi produzido pelo homem, desde a sua existência, é visual. Tudo que o homem construiu, tudo que a gente constrói, tá certo? Ele é visual, ele é algo visual. Uma escultura, roupas, tudo isso é fonte histórica visual. Então, podemos ter como exemplo visual esculturas, pinturas, vestuários, cerâmicas, pedras lascadas e polidas, monumentos, fósseis, que são ossos de animais antigos. Olhem aí, nós temos uma escultura, não é verdade? E temos três figuras de roupas de mulheres mais antigos. Então, são fontes históricas que estão mostrando como é que as pessoas se vestiam antigamente, tá certo? Então, vamos lá para o nosso livro, na página 25, ok? Fontes visuais. Os momentos e as situações que ocorrem em diferentes épocas podem ser registrados por meio de fotografias, gravuras ou filmagens. Esses registros são fontes muito importantes que ajudam a reconstruir história. Então, vocês vão lá para a gente grifar todo este parágrafo, porque todo ele é importante. Quando coloca aqui que tudo que acontece na nossa vida e que é registrado, certo? Ele se torna uma fonte visual, tá certo? Então, vejam aí, fotografia retratada de uma família. Tá vendo ali a família? É uma foto antiga. Então, essa foto antiga, ela se torna uma fonte histórica para aquela família. Porque ela vai saber como a família vivia, como é que os avós viviam, como é que os avós se vestiam, tá certo? Ao lado, desmatamento. Cresce logo, preciso de uma sombra. Ele quebrou todas as árvores, não é verdade? Agora ele quer sombra? Aqui, essa charge, ela está mostrando o quê? O que acontece quando a gente faz o desmatamento. Então, ela é um motivo para que a gente possa entender o que acontece quando as árvores são cortadas, tá certo? E lá embaixo, vista do Rio de Janeiro, é uma pintura de óleo em tela, tá certo? Então, é realmente uma outra forma, certo? Visual de informação, tá certo? Estamos estudando sobre as fontes históricas, visuais e escritas. Todos os momentos nos deparamos com algo da história, sendo lendo, assistindo ou observando, não é verdade? Todos os momentos da nossa vida a gente tem alguma coisa de história, de histórico que a gente passou. Por isso, a tarefinha de casa de hoje será observar em sua casa, lembrar um lugar que você foi e anote algo que seja como fonte histórica visual ou escrita. Então, você vai pegar seu caderninho de história, vai colocar o cabeçalho bem bonitinho e vai colocar, certo? Tarefa de fonte histórica escrita e visual. Então, você vai parar para pensar, vai conversar com vovó, ou vai conversar com o papai, ou com a mamãe, e vai lembrar o que vocês se lembram de alguma coisa que aconteceu, certo? Ou alguma coisa que vocês tenham em casa. Ai, a gente viajou e eu tenho um objeto de tal lugar. Aquilo é uma fonte histórica do lugar, tá certo? Ah, minha avó tem uma roupa muito legal da época que ela era mais jovem. Então, você vai contar a história daquela roupa, de como era a roupa, e faça um desenho daquilo que vocês estão contando, tá certo? Você vai fazer a história, vai contar a história do que você se lembra, ou de um lugar que você foi, ou de algo que você tenha na sua casa. Você vai contar essa história desse objeto e vai escrever e vai fazer o desenho dele ao lado. E não esqueça de colocar se a fonte histórica do que você está contando ela é visual ou ela é escrita. Ela é visual ou escrita, ok? E agora nós vamos para a nossa agenda. Vamos lá?
Quinta-feira, 11 de 5 de 2020, História. Outros documentos pessoais, página 23, Registros da História, Fontes escritas e visuais, páginas 24 e 25, Caderno de História, que é aquela tarefinha que a gente acabou de ver, que é para você pesquisar com mamãe, com papai. Treinar leitura, porque Tia Lili diz que treina leitura todos os dias. Volte, lê esse texto todo de novo, que a gente vai treinando leitura. Capriche bem muito na letra. Criança são como borboletas ao vento, cada uma com sua beleza e velocidade individual. Cada um de vocês tem sua velocidade e sua beleza, tá certo? Tia Lili vai ficando por aqui, tá certo? Um beijo muito grande no coração de cada um. Até a nossa próxima aula. Um cheiro!